Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Ô Zé, tá sabendo do mutirão da conciliação fiscal? Tô não. Tem desconto de até 95% nos juros e multas. O quê, rapaz? E parcelamento em até 48 vezes. E esse ano é pela internet. É muito bom. Só continha. Ô Zé, e o desconto? Desconto só na prefeitura, doutor. Mutirão da Conciliação Fiscal. Até 30 de novembro. Negocie na internet acessando o site pelo QR Code ou presencialmente nos postos de atendimento do SIAC Centro, da Procuradoria Fiscal do Município e da CEMOB. Prefeitura de Cuiabá. Olá, hoje nós vamos falar sobre o trânsito na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Vamos falar sobre o plano de mobilidade e acessibilidade, leilão de veículos. O nosso convidado é o secretário municipal de mobilidade urbana da capital, Juarez Samaniego. Obrigada, secretário, por ter aceito nosso convite para esse bate-papo. Obrigado pelo convite aí. Esclareceu alguns assuntos da secretaria. Bom, vamos lá. Vocês estão com um leilão de veículos apreendidos e removidos há mais de 60 dias, que vai ser agora dia 29, né? Como é que está esse processo? Quantos veículos? Qual é o estado desses veículos? Geralmente esses veículos são veículos aí que têm dívidas de licenciamento, porque esses veículos grande parte deles são apreendidos quando ocorre as blitz, ou dos agentes de trânsito, ou a blitz lei seca e tal. Essas blitz geralmente são conduzidas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Esse pátio ele é um pátio de concessão e, logicamente, esses veículos ou têm um volume muito grande de multa, tem motocicleta, veículos aí que tem 5 até 10 anos sem o recolhimento de IPVA. E isso aí gera, aí vem a diária do pátio, o guincho e tal, e grande parte desses veículos, na sua maioria, motocicleta, eu acredito que deve ir aproximadamente aí entre carros e moto, em torno aí de 200 a 220 bens em leilão, e geralmente esses bens que vão para leilão, foi o proprietário que não procurou, porque não vale a pena mais ele retirar, porque talvez o valor dele, o valor de venda, seja até inferior ao valor do que ele já está devendo tanto para o fisco federal, para o fisco estadual e para o fisco municipal. Mas nesse caso, o proprietário, ele vai continuar sendo cobrado pelo que ele deve, por multas, por impostos devidos? Não, quando vai em leilão, a primeira se paga o que ele está devendo em relação a guincho e pátio, depois os impostos municipais, tá? Descontados os impostos municipais, os impostos estaduais e os impostos federais. Se o valor do bem levado a leilão cobrir essa dívida, ele está isento da dívida, está quitado. Agora, vamos supor, o bem foi vendido até um valor maior do que a dívida dele, ele tem o direito de pedir o ressarcimento do que ficou. E se o bem não cobrir, logicamente, ou o fisco estadual ou o fisco federal deve ainda continuar cobrando dele, mesmo assim, porque o bem não atingiu o valor que ele estava devendo para
para os fiscos. Ah, sim. E quem estiver interessado, né, em participar, quiser ver quais são esses veículos, essas motos, esses carros, como é que pode fazer? Esse veículo se encontra no pátio lá na Beira Rio, geralmente 48 horas antes do início do leilão, eles estão disponíveis para visitação de quem tiver interesse. Os leilões são em procedimento online e aí, conforme o maior lance dentro do processo, é feita a aquisição. Esses veículos, todos eles, os que não entram em leilão são os veículos apreendidos que têm alguma restrição judicial. Geralmente não entra, tanto é que a gente tem que comunicar ou o juiz ou não, para ver o que vai fazer com esses veículos, tá? Porque eles foram apreendidos, tem uma restrição, a CEMOB pede para se comunicar da onde estão essas restrições judiciais e se querem ser removidos ou para o Tribunal de Justiça ou para o Fórum. Grande parte talvez são ações fora do Estado. Outros, grande volume desses carros também são FINAM, e quando é FINAM é comunicado ao banco se ele tem interesse de pagar o que deve, resgatar o veículo. Geralmente também as instituições financeiras não vê viabilidade e prefere deixar que o veículo vá a leilão. Então, na verdade, quem for dar o lance sabe, pode ter essa certeza que o veículo ele não está com nenhuma pendência judicial, no caso. Não. Ou, né, ele vai conseguir dar o lance e se ele conseguir arrematar, dele. Vai sair o veículo já no nome dele, sem débito nenhum. Ah, que bacana. Então, vocês vão ter como data, 29 agora de novembro, às 9 horas, é o primeira data. Praça. E é tudo online? É tudo online. Não tem presencial, é tudo online. E aí, se não houver lances, tem uma nova data? Tem uma nova data que é a segunda praça, porque a gente começa, todos os leilão inicia com 50% do valor da tabela FIP. Tá? Então, se atingir esse valor, isso é normal. Caso não atinja, a CEMOB autoriza algum desconto em cima desses valores. Pode ter 10%, 20% de desconto, porque não são... E outros já estão em estado de sucata também. A gente tem veículos que não compensa nem arrumar, então eles são vendidos como sucata aproveitável, que é para retirar peça. E outros são vendidos como sucata não aproveitável. Isso aí geralmente são vendidos e eles têm que cortar ou amassar dentro do pátio. Ele não pode rodar novamente. Ah, tá. Aí a segunda praça vai ser no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Tem alguma curiosidade assim dos carros que estão lá? Tem, por exemplo, carro que é um carro muito caro, um carro esportivo, e de repente alguém que tiver... Você se lembra? Cara, assim, dos últimos que eu vi, geralmente são todos carros com mais de 10 anos. São carros bem antigos, assim, não tem carro de luxo. Esse tipo de carro não tem, fica, né? Não fica. Bom, então fica aí a dica para quem a gente partiu para o ponto mais factual, justamente para você que se interessar, procurar, né? Ela é online no site da Foco Leilões, a gente vai colocar aqui para você, leilões de veículos apreendidos, dia 29/11, então a primeira praça às 9 da manhã e depois no dia 2/12, com que não houver lances, vai ser a segunda praça. A gente vai seguir agora, ainda né, nesse bate-papo com o senhor secretário. Vocês tiveram recentemente uma audiência pública, né, falando aí sobre o plano municipal de mobilidade, acessibilidade. Como é que foi? Como é que está esse plano? Em maio de 2021, eu assumi a Secretaria de Mobilidade Urbana. E lá para cá é difícil você trabalhar numa cidade como Cuiabá, uma cidade já antiga, que ela tinha uma concepção de ruas estreitas na área central. E lógico que isso aí é uma cidade que não houve planejamento, tanto na sua concepção de cidade, bem como na mobilidade urbana. Então, quando eu falo assim, palpiteiro, que você faz isso que melhora, aquilo ali vai melhorar, um viaduto que melhora. Não, então, quando a gente assumiu a secretaria, eu achei por bem, já tinha um processo de contratação de um consórcio para fazer o plano de mobilidade urbana de Cuiabá, para ele dar uma visão para a gente do que realmente
o que precisa se fazer em Cuiabá para melhorar o trânsito, tanto o trânsito como o transporte. Tá? Você pode estar trabalhando com algumas linhas de transporte em algumas partes mais segregadas e outras com maior volume, e talvez não haja essa necessidade. Em relação ao trânsito, a gente tem os projetos, que são projetos do prefeito Emanuel Pinheiro, já de colocar a trincheira na região do Círculo Militar, o viaduto no Centro de Eventos Pantanal, outro viaduto próximo àquela trincheira do Santa Rosa. Tem mais uma trincheira lá em frente ao Renascer, na Estrada do Moinho, outro viaduto próximo na Estrada do Moinho, já lá próximo da antiga Brama. Então, logicamente, são projetos que melhoram o ir e vir das pessoas. Você vê, hoje, se nós não tivéssemos tanto o viaduto Murilo Domingos como Juca do Guaraná, nós teríamos o caos tanto hoje na Avenida das Torres como na Beira-Rio. Melhorou bastante o trânsito, mas falta melhores. Tem algumas intervenções menores que devem ser feitas ainda, não por parte da CEMOB, por parte do Estado, que são obras ainda em relação à Copa de 2014, que é um viaduto que tem ali próximo da Torre de Dimo, que está aterrado. Eles tinham que fazer a complementação do viaduto do CPA, abrir para fazer o contorno e descer por trás ali do DEC Avenida, melhora o trânsito, melhora o fluxo de veículo. A interligação da Estrada do Moinho, lá, que é Arquimedes Pereira Lima, com a Miguel Sutil ali no Leblon, aquela pista no projeto 2014, ela deveria ser duplicada, seria 2 pistas para fazer a intersecção dessas pistas. Então, todo veículo grande porte, quando ele sai da Arquimedes Pereira Lima e entra pelo Pedregal, Leblon, aí, ele causa um transtorno. Então, se tivesse essas pistas, isso são obras que são feitas com recurso da União, mas está a cargo da Secretaria de Infraestrutura. Então, essas obras não cabem ao município de Cuiabá e são obras que vai melhorar com a própria hora que o governo do estado terminar também aquele trecho ali no córrego do Barbado, ali seguindo, que sai atrás do Alphaville. Melhora o trânsito, porque você começa a desfocar. E quando fizer a complementação até a Avenida do CPA, começa você ter uma integração maior da cidade. Aí a gente tem outros projetos já da Secretaria, que é fazer a interligação ali próximo entre o Comper e a... Próximo ao Comper. Trabalhadores ali? Não, na Trabalhadores não, aqui já na Avenida do CPA. No Comper da Avenida, para você cortar ela e sair lá na Avenida Líbano. Tá? Então, melhora para Chapada. Para Chapada, isso que um trecho já foi feito 2 trechos pelo município, um trecho pequeno. Então, você também começa a tirar das principais avenidas o fluxo de veículo, aquele trevo que é muito complicado, dá um congestionamento ali na Avenida Líbano, próximo ao Bom Clima. A gente está tentando deslocar ele para cima e fazer uma rotatória para também melhorar o acesso para o centro político administrativo. São pequenas obras, elas têm um custo até elevado, são uns custos elevados, mas são obras que não necessitam de desapropriação. A grande dificuldade Fernando Correia. Hoje a Fernando Correia talvez seja uma das avenidas que tem o maior número de congestionamento no período da manhã, sentido bairro-centro, e no sentido da tarde, centro-bairro. Alguns pontos de duplicação, talvez pela faixa de domínio, a gente consegue duplicar. E outros já tem que entrar em indenização de desapropriação, e são desapropriações caras. Aí já fica mais... o projeto é encaminhado e cabe ao gestor público autorizar a fazer esse tipo de obras e serviços. Bom, assim que você iniciou a falar, né, de todas essas necessidades, os três primeiros pontos que você citou das trincheiras foi justamente na Miguel Sutil. Né? Hoje também a Miguel Sutil a gente vê assim, horário de rush, final de tarde, é um trânsito muito pesado, né? Está bastante complicado.
esses casos que você citou, né? O que está previsto? Como é que vocês estão tentando, como fazer para melhorar, né, essa trafegabilidade na Miguel Sutil, especialmente, secretário? Ela melhora com essas interferências. Mas não tem assim, já recurso ou projeto em andamento? Não, o projeto da trincheira, ele está pronto, depende de recursos. São obras de custo mais elevado, aí na faixa aí de 45 milhões de reais, uma trincheira dessa. Uma trincheira? Então não são obras baratas. Tá? Se não me engano, a Secretaria de Obras já está com o projeto do viaduto lá do Centro de Eventos Pantanal também concluído, que eu passando por lá, eu vi fazendo a questão de sondagem do solo e tal. O da trincheira eu tenho certeza, porque quando eu era secretário de Meio Ambiente, esse projeto eu fiz por lá 2 anos atrás. Esse está pronto, está tranquilo. Ele foi feito praticamente junto com o projeto do viaduto Murilo Domingos e junto com o projeto do viaduto Juca do Guaraná. Então esse está pronto, orçado, tudo. São só correções de valores. Isso depende de financiamento ou BNDES, depende ou Caixa Econômica ou Banco do Brasil, porque são obras estruturantes com valor mais elevados. Entre secretarias, vocês têm assim uma boa comunicação, né, a CEMOB, com a Secretaria de Obras do Estado? Porque assim, infelizmente, o que a gente viu, né, nessa última gestão, especialmente do Mauro Mendes, é toda eles não conseguem lidar bem, né, o prefeito e o governador. E isso virou case político aqui, né? Mas assim, para realizar essas obras em Cuiabá, e Cuiabá é a capital e tá né, e sempre cresce, precisa ter né, um canal aí, né? Isso, vocês conseguem fazer isso? Está sendo possível, factível, secretário? Não, assim, eu nunca tive problemas nenhum questão de manusear a obra dentro do município, que a gente pede planejamento. Então, o Marcelo conheço há muito tempo, praticamente todos os engenheiros lá da Secretaria de Infraestrutura eu conheço, ou são parceiros, talvez pela questão de eu ser presidente do CREA também, então eu tenho essa facilidade com eles. O que eu peço é planejamento. Não, vamos fechar amanhã você não pode fechar. Que nem você vê o transtorno que causou a Jurumirim. Você tem que fazer rota alternativa, você tem um planejamento. Inicialmente, até eles questionaram que eu estaria atrasando a obra. Eu falei, não, eu não estou atrasando a obra. Porque eu sei para onde vai vir a burdoada, vem para o município. Então, agora mesmo, eles estão mexendo na Arquimedes Pereira, fazendo. Com planejamento, eu acho que não tem objeção nenhuma. Eu vejo que é a vontade da Secretaria, ela tem que concluir essas obras, e para a população, logicamente, é muito melhor você ter uma obra de qualidade onde você tem condição de ter o seu ir e vir mais rápido. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em relação... Tem essas obras que eu citei para você que tem que ser feita pelo Estado, porque é obra de recurso federal, né? Ela tem que ser feita pelo Estado. Na hora que sentar, a gente faz um planejamento para atingir, assim, para que a população não sofra tanto. O trânsito já é ruim e toda vez que tem uma interferência, ele fica muito pior. Mas, infelizmente, as interferências são necessárias e você tem que fazer. Sim. Concretamente, para 2023, tem alguma obra já prevista para ele que está assim, que vai iniciar, que já tem recurso, ou ainda está também tudo nessa fase de recurso? Eu trabalho com um projeto. A Secretaria de Mobilidade Urbana, ela apresenta o projeto. Eles devem me entregar o plano de mobilidade urbana, eu vou ver quais são as necessidades e fazer projeto. Eu não tenho recurso para executar a obra. Isso, quem faz todo esse trâmite é a Secretaria de Obras do município. Eu só posso falar, isso aqui é muito mais urgente, eu acho que os valores são menores, dá para, com recurso da Fonte 100, com a participação do Fundo Municipal de Transporte, a CEMOB, ela pode entrar com parte dos recursos. O que for mais rápido,
entendimento meu de secretário Estopa é bem alinhado, tanto nós devemos iniciar ainda esse ano a rotatória ali em frente ao Clube Monte Líbano, para desativar aquela de bar. Aquilo lá são recursos das duas secretarias e eu acredito que vai melhorar muito, muito o trânsito naquela região. Bom, falando um pouco aí sobre registros de acidentes, quais são os pontos principais aqui que tem registros de acidente? Vocês estão com projetos para aumentar radares? Como é que está essa questão hoje, secretário? Na verdade, os radares têm um termo de ajustamento que foi assinado em 2014. Tinha a previsão de instalar número X de radares. Ainda falta aí, no mínimo, 6 equipamentos de radares para ser instalado, para ser cumprido esse TAC. Tem vezes que as pessoas, quando você instala, ela vem a secretaria, fábrica de multa. Eu acho que o radar é necessário porque é o seguinte, ele inibe, ele controla a velocidade, ele inibe, eu acho que não é fábrica de multa, eu acho que você está salvando vidas das pessoas. Então, hoje eu não vejo necessidade, tem um para ser removido na Avenida das Torres, que foi tirado uma lombada normal dessa pista e há muita reclamação que não estão respeitando velocidade e talvez seja instalado um radar lá para controle de velocidade. Então, previsão de mais radares não tem, tá? Eu acho que o que está aí, ele atinge de forma condizente à população. Então, os volumes de acidentes geralmente ocorrem mais na Miguel Sutil e na Fernando Corrêa, em virtude dos congestionamentos, grande parte por pessoas atendendo o celular, falando no celular. O trânsito já está ruim, a pessoa entra com desatenção, logicamente pequenos acidentes acontecem. E isso, toda vez que acontece, o trânsito vai ficando pior, porque as pessoas param, esperam discussão. Então, essas duas avenidas talvez sejam os pontos com maior número de acidentes. E isso, acidentes menos graves? Menos graves. Tem ponto de acidente que assim, que é mais preocupante, com acidentes mais graves, até com vítima, atropelamento? Poucos acidentes com vítimas fatais tem no município de Cuiabá. Informação tem pouco. Geralmente são acidentes assim, sem vítimas. Bom, alguma questão que a gente não abordou que o senhor gostaria de trazer também, secretário, para a gente encerrar? Nós temos também que cumprir outro termo de ajustamento com o Ministério Público em relação ao número de quebra-molas na cidade de Cuiabá. Nós vamos ter que tirar, que foi construído de forma irregular, aproximadamente 400 quebra-molas. Nossa. Tá? Então, o que se pedem muito, tem hora, as pessoas não entendem, faixa elevada, quebra-mola. Logicamente, a gente tem uma equipe de engenharia, eles vão lá, faz a contagem de veículo, vê qual que é a necessidade de se implantar um redutor de velocidade. E alguns a gente nega, geralmente são pedidos, a pessoa fica brava, mas infelizmente nós não podemos sair aleatoriamente colocando quebra-mola, porque isso causa um transtorno no trânsito. Na verdade, o quebra-molas, ele acaba sendo um mal necessário pela falta de educação no trânsito, O motorista que se todos seguissem as normas, a velocidade da pista, não teria necessidade, né? Vocês têm alguma campanha prevista aí para trabalhar, mas também essas questões de educação no trânsito? Nós vamos, a partir do ano que vem, fazer campanha pesada. Todas as vias, praticamente, todas as vias são sinalizadas em questão da velocidade, o que é 60, o que é 40. Infelizmente é o que você falou, o condutor do veículo ele abusa da velocidade, você vê a própria lei seca que você está falando, pega um Uber, vai de Uber, não vai, ela prende por operação em torno de 40, 50 veículos por operação. E isso, geralmente, ela é muito curta, é um período de 1h30, 2 horas de operação. Hoje o foco geralmente começa em torno de meia-noite, 11 horas até. E incrível que pareça, praticamente os pontos são os mesmos. Os mesmos, né? É fogo. Não, tem condomínio fechado. Acho que talvez a maioria dos condomínios fechados aqui tiveram que implantar quebra-molas
ou algum tipo de redutor, porque os próprios moradores não respeitam, né? Infelizmente. Secretário, muito obrigado, então, novamente, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Nós conversamos com o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Juarez Samaniego, e essa entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, no site RD News, reforçando aqui o site para o leilão de veículos, motos e carros, o Foco Leilões. Você pode acessar a primeira chamada aí, a primeira praça vai ser 29 de novembro, agora às 9 da manhã. Aproveite, curta e compartilhe essa entrevista. Obrigada pela audiência, até a próxima. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Investir na educação infantil é cuidar do nosso futuro. A Prefeitura tem ampliado a quantidade de SEICs pela cidade. E dessa vez, o novo Centro Educacional Infantil foi inaugurado no bairro Jardim Umuarama 2. São 110 crianças que terão uma formação de qualidade em um ambiente totalmente reformado e bem equipado. Isso mostra que a Prefeitura ajuda a comunidade e se preocupa com todas as crianças. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.